Aleluia, glória a Deus, irmãos. Livro do Apocalipse, capítulo de número 22 e o versículo 12, em nome de Jesus. Louvado e exaltado o nome santo do Senhor. Antes que você comece a pensar aí, quando a gente fala o tema, o versículo bíblico, aí começamos a pensar, o que é que vai vir pela frente, né? Você vai ver o que vai vir pela frente. Aí quando fala Apocalipse, então, revelação ao qual Deus deu ao teu servo João, na ilha de Pátimos, a respeito do que viria pela frente, a respeito dos acontecimentos futuros, acontecimento esse escatológico, a qual nós estamos vivendo esse período como nunca a igreja, ou como nunca a humanidade viveu antes. Mas eu quero nessa noite, se o Espírito Santo nos permitir, falar desse livro tão maravilhoso em uma expectativa, em uma visão um pouco diferente da visão a qual nós estamos acostumados, mas sem perder o foco, sem perder a essência, a qual a palavra do Senhor nos diz que aquele que foi virá. Assim como ele foi ser assunto ao céu, ele também será assunto nessa terra, porque ele virá buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. Livro do Apocalipse, capítulo 22 e o versículo 12, que nos diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, eu vou ler ali no telão, que num galardão, na minha fala sobre recompensa, embora são sinônimos, né? Mas vamos ler ali em nome de Jesus. Irmãos, eu vou pedir para toda a igreja, eu vou tirar o microfone, nós vamos ler junto em nome de Jesus no 3, tá? Vamos ler o versículo que está no telão, em nome de Jesus. 1, 2, 3. E eis que cedo veio, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Poder tomar os vossos assentos, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, quando nós falamos do livro do Apocalipse, revelação a qual Deus deu ao teu servo João na ilha chamada Pátimos, segundo alguns historiadores, esse período, Roma, ela era dominada, o imperador que havia ascendido nesse período, era nada mais, nada menos que o imperador Domiciano. Domiciano era um homem ruim, Domiciano era um homem sanguinário, Domiciano era um homem a qual ele reivindicava para si adoração exclusiva a ele. Domiciano, ele queria que todos ali o adorassem, olhasse para ele e visse ele como uma divindade. Imagine você, João, nesse cenário panorâmico. Imagina João diante de uma situação dessa, a qual o plano de fundo é nada mais, nada menos do que a cessão de um tirano ao império, de um tirano governando, de um tirano diante ali uma responsabilidade, a qual João, como servo do Senhor, como aquele que conhece o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, jamais iria se prostrar diante de um homem comedor de arroz e de feijão, porque João conhecia o Deus a qual ele servia. João sabia que era o Deus a qual ele havia entregado a sua vida. Assim como a igreja hoje, no século 21, nós conhecemos e sabemos que esse Deus Todo-Poderoso, a qual nós adoramos, a qual nós rendemos honra, a qual nós rendemos glória, majestade e louvor, porque ele está sentado no seu trono de glória. Acima do trono de Deus não tem nada semelhante com o nosso Deus, ninguém compatível com o nosso Deus nunca houve nem nunca haverá sobre a terra, em nome de Jesus. Mas, meus amados irmãos, a igreja, ela tem deveres, mas ela também tem direito. E essa mensagem que eu quero ministrar nessa noite, eu quero dizer sobre os direitos que a igreja tem, o direito que você como igreja tem, o direito que nós como igreja tem. E o autor aos Apocalipse, João, ele relata: e eis que cedo venho. Se nós voltarmos ao capítulo 1, nós vamos ver João na ilha de Pátimos recebendo, e o Senhor dizendo que em breve ele voltará, que em breve ele vai vir.
Se nós somos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o discípulo de Jesus parados, em choque, atônito, olhando para o céu, vendo Jesus subir, e aparece um ser angelical, aparece um anjo diante do servo do Senhor, e ele diz: varões Galileu, esse mesmo Jesus que hoje vocês vê sendo assunto ao céu, da mesma maneira que ele foi, ele voltará para buscar a sua igreja. João diz também: não se turbe o teu coração. Eu vou explicar melhor, eu vou parafrasear o texto. Não preocupa o teu coração, não desanima o teu coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não preocupa o teu coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, João 14, eu não vos teria dito: eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. Ele foi e ele vai voltar para buscar a sua igreja. E quando eu for, eu vou preparar a morada. A igreja não entendeu. E quando eu for, eu vou preparar a morada. Para que o noivo prepara a morada? Para receber a sua? Para que o noivo prepara a morada? Para receber a sua? O noivo subiu, a noiva está onde? Aguardando ele. Mateus 25, 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatas. As insensatas estavam curtindo o mundo. As insensatas, o noivo está demorando para vir. As insensatas não estavam preocupadas com nada. Mas a sensata: eu tenho azeite, eu tenho azeite, eu tenho azeite, eu tenho azeite, eu tenho azeite. Tem azeite aí? Continua firme na presença do Senhor. As insensatas foram dormir. As insensatas não se preocuparam. Está tremendo tudo, irmãos. As insensatas estavam vivendo o momento. As insensatas estavam vivendo agora. As insensatas: eu preciso aproveitar a minha vida. As insensatas: ele falou que vinha, mas demorou. Ele falou que volta, mas não está vindo. As insensatas não estavam nem aí. As prudentes tinham as lamparinas acesas. As prudentes tinham azeite reserva. Tem que ter lamparina acesa e tem que ter azeite para subir, porque não vai subir de qualquer maneira, não. À meia-noite ouve-se uma voz dizendo: o noivo vem aí, Jesus vem aí, o noivo vem aí. Era meia-noite, Paulo e Silas na prisão, e houve um reboliço, as cadeias foram quebradas, e quem aparece para livrar o servo do Senhor? Há um mistério à meia-noite. O que significa isso? A hora, o dia, ninguém sabe. Estejamos atentos 24 horas. Meia-noite é o tempo que acaba o dia e começa o outro. Meia-noite está no meio do fim de um dia e o começo de outro. O que Jesus está dizendo através dessa palavra, nessa noite, Mateus 25, que não estava nem no meu cronograma nessa noite, mas está no cronograma de Deus. É quando você menos esperar, é quando a igreja menos aguardar, embora a igreja está 24 horas aguardando. Ele falou que vai voltar, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Dá azeite? Dá azeite?
Dá um pouquinho de azeite, está apagando minha lamparina. Ai, evangelista, foi chamado para pregar boas novas. Glória a Deus por isso. Pastor, chamado para pregar boas novas. Nós nos doamos pelo reino de Deus, é prazeroso. Mas eu quero te dizer algo, irmão, nessa noite. Servir a Deus não é pesado não, meu santo. Servir a Deus não é peso não, minha santa. Servir a Deus não é obrigação não. Servir a Deus é prazeroso. Servir a Deus é gratificante. Está no centro da vontade de Deus. É que nos motiva a servir a Ele. Evangelista, tem bastante azeite aí? Tem. Dá um pouquinho? Dá um tinguinho? Não posso. Eu gosto do silêncio também, irmãos. Eu gosto do silêncio. Apocalipse fala que houve silêncio no céu. Mas teve hora que teve gritaria no céu. Oh, glória! Se eu te dar meu azeite, vai faltar para mim. Em outras palavras, você pode produzir azeite. Você não depende de mim para produzir azeite. Você não depende do seu vizinho para produzir azeite. Você não depende de nada daqui na terra para produzir azeite. O que é que Deus está dizendo conosco nessa noite, igreja? Vamos produzir azeite. Vamos produzir azeite. Vamos produzir azeite. Ei, eis que o fogo ele arderá continuamente no altar e não vai se apagar. O fogo só arde aonde tem azeite. O fogo só pega onde tem azeite. Deus quer dar azeite para mim e para você nessa noite. Jesus, o livro do Apocalipse 22 começa a se findar, irmãos, com Jesus dizendo: eis que cedo venho, e o meu galardão, a minha recompensa está comigo, e eu vou dar cada um segundo a sua capacidade, segundo a sua força, segundo as tuas obras. Tem obra aí nessa noite, irmãos? É muito séria essa palavra, irmãos. Miguel ministrou essa palavra ontem em Jandira. O culto de ensino ontem estava eu, minha esposa e nossos 3 filhos. Logo no começo, o inimigo dessas almas, ele não brinca. Ele já mandou um dardinho inflamado, está vendo? Está valendo. O que está acontecendo? Você não está preparando o ensino, preparando tudo. Aí não demora muito, ele manda o segundo dado. Não estou aqui para expor ninguém. Uma ovelhinha no meio de uma festa lá, se divertindo, filmando, daquele jeitinho, irmão. Aí o pastor de cá olhou e falou: Jesus amado. Aí quando ele tentou o terceiro dado, a minha esposa olhou: vamos começar o culto? Eu falei: vamos. Coloquei o meu terno, irmãos. Coloquei a gravata. O vizinho entrou e bateu na porta. Eu falei: chegou a primeira alma. O vizinho falou: varão, tem sal aí? Eu falei: varão, o crente é o sal da terra. Tem que ter sal na nossa vida o tempo todo. Você quer sal, tem sal aqui. Se quiser azeite, tem azeite também. Ele olhou e falou assim: varão, você está elegante, hein? Tem culto na sede hoje. Falei: o culto é aqui. O culto é aqui. Eu estou só me preparando, que ainda tem um terno na parte de cima do blazer ainda. E começamos o culto ali em adoração a Deus, irmãos. E Deus começou a encher o servo dele. E Deus começou a encher o servo dele. E Deus é tão maravilhoso, irmãos. Eu quero usar dentro da palavra, abrir um parênteses e falar sobre isso. Eu não quero me prender em nada que seja fora da palavra do Senhor. Aí minha esposa começou a louvar um hino que eu amo muito, irmãos, que fala sobre questão da noite. Lembra o louvor aí, minha esposa? Em nome de Jesus, eu gosto do louvor, deu branco agora. Jesus, jamais esqueci a bênção do louvor. Eu amo louvor, irmãos. Esse louvor, eu amo esse louvor. Com lágrimas nos olhos você chora, soluçando a Deus implora, forças para sobreviver. O céu se abre porque Deus atende. O teu pranto ele entende e manda alguém para te socorrer. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias para te libertar. Onde estiver, ele manda o anjo até o cativeiro para libertar. Irmão, Deus manda o anjo aonde tem uma necessidade. Se tem necessidade, tem anjo chegando na tua vida. Em nome de Jesus, o meu galardão,
eu tenho, está comigo, e eu dou a cada um segundo as tuas obras. A Bíblia relata no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 19, e vai decorrer, Jesus contando a respeito de um homem rico, Jesus contando que aquele homem rico ali possuía muitas coisas, e relata um pouco mais e vai indo, aí chega um momento que ele fala, difícil é entrar um rico no reino dos céus. Então o discípulo olha e fala, mestre, como pode isso? Tão difícil, não tem como. Aí Jesus continua e fala, ao homem não é possível, mas para Deus tudo é possível. Eu vou aqui parafrasear de novo, você não entendeu. Jesus está dizendo, você sozinho, nós não entramos no céu, mas para Deus, Ele prepara Jesus Cristo, Ele prepara o Cordeiro, para nos colocar e entronizar no céu. Eu não posso, mas Jesus pode, e através de Jesus, Ele nos leva e nos dá acesso ao céu. Pedrão, irmãos, falar de Pedro, os irmãos já conhecem um pouco, eu gosto de falar do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro era o discípulo de Jesus, sanguíneo, né? Os 4 temperamentos, Pedro era sanguíneo. Pedro era aquele que é todo mundo sanguíneo, aquele, irmãos, que quando ouve uma palavra ele pula na frente. O sanguíneo é aquele que a todo momento ele quer fazer. Há momentos que até sem querer querendo, como dizia um seriado aí, vocês conhecem muito bem, ele pula na frente querendo ajudar, mas às vezes ele acaba atrapalhando. Mas ele é o indivíduo, me permita usar essa frase, ele é o cara que fala assim, eu quero ajudar. Ele não é covarde. Ele não é como dizer no quartel moita, que ninguém sabe quem é o moita, onde ele vive, do que se alimenta, do que ele faz, não. Ele é o cara que diz assim, eu estou aqui. É bem verdade que tem momento que eu não sei fazer as coisas corretas. Dado momento eu coloco os pés pelas mãos. Mas mestre, eu estou aqui. Mas mestre, pode contar comigo. Mas mestre, eis que eu estou pronto a prestar continência, mestre. Pedro era tão forte que ele, mestre, se for necessário morrer por ti, assim eu vou também. Aí Jesus, onipotente, onisciente, onipresente, presciência de Deus, que ele sabe tudo. Antes de acontecer, ele falou, Pedro, tu não sabe o que está falando não, Pedro. Mas Pedro, você conheceu o que estava acontecendo? Não, mestre, se for necessário morrer, eu morro por ti. E é tão interessante, irmão, que o Evangelho fala que os demais falaram a mesma coisa. Não foi só Pedro. Os demais ao ouvir também falaram o mesmo, morrerei por ti se for necessário. Mas quando chegou no momento que Jesus está perante ao Sinédrio, Suprema Corte do Tribunal Judaico dos Judeus, levam ele até Caifás. Caifás está de um lado, se preocupa não que eu não estou fora da mensagem não. Anás está do lado, do outro lado. Irmão, de acordo com a Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento, a lei mosaica não poderia ter 2 sumos sacerdotes. O cargo era vitalício, só assume um ao poder quando o outro morre. Tem 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Porque um é casado com a filha do outro. Um é casado com a filha do outro. Querem fazer panelinha. Querem dar jeitinho. Pode dar jeito aqui na terra, tá? Decanta, rébia, demanaia, rebianda, rimanaia, súbia. É para você mesmo que Deus está falando. Pode dar jeito aqui na terra, mas eu quero ver dar jeito no céu. Eu quero ver dar jeito no céu. Eu quero ver dar jeito no céu, irmãos. Aqui na terra pode dar jeito. Sabe o que estava acontecendo nesse contexto bíblico? Era Páscoa. A nação inteira se dirige até lá para poder comemorar a Páscoa. Roma tem medo, sabe por que Roma tem medo? Que nesse período, irmãos, o número de judeus triplica na região, quadriplica na região. Eles mudam a jurisdição para uma região, para que ele viesse a se concentrar. Observa o que ele faz. Opa, não é minha jurisdição, manda para Anás. Opa, manda para Caifás. Pilatos chega e fala, opa, estou lavando as minhas mãos. Mas a mulher de Pilatos teve um sonho antes, não mexe com esse justo. Jesus amado, eu não entendo nem por que estou entendendo tudo isso, irmãos. Há um galardão que Deus tem, uma recompensa que Deus tem para os fiéis. Apocalipse é desfecho de tudo, não é? Vai acabar tudo, não é? Que nem muitos falam. Irmãos, eu quero contrariar muitos pensamentos errados, heréticos. O mundo não vai se acabar, o mundo vai ser transformado, regenerado. Vai acabar o mundo. Fica aí pensando que o mundo vai acabar, esse aqui vai explodir, não vai ser regenerado.
novos céus e nova terra. O mar não vai existir mais, porque o mar, ele provoca medo no ser humano. Tudo aquilo que provoca medo no ser humano, mas detalhe, tá? É só os remidos que vai desfrutar da nova terra. É só o ciente que vai desfrutar da nova terra. Enquanto a terra vai ser regenerada, vai ser pessoas, infelizmente, irmãos, sendo jogadas num lago de fogo. Talvez você não entendeu, como muitos falam, o inferno. Para quem foi feito o inferno? Para aqueles que se rebelaram e não aceitaram o amor de Deus. Deus, ele é tão justo que dá oportunidade hoje. Para naquele grande dia, irmão, ninguém falar, não tive oportunidade, ninguém me avisou sobre isso. Estamos cientes muito bem sobre isso. Que é uma verdade, irmãos. O inferno está vazio, tá, irmão? Não foi inaugurado ainda não. A gente usa a metáfora, fala, por que entra nos infernos? O inferno está vazio, irmãos. Não tem ninguém no inferno. O inferno vai ser inaugurado por eles. E por aqueles que se rebelaram contra Deus. O famoso trono branco, que Apocalipse fala sobre isso também. O trono branco, onde as pessoas vão receber a devida justiça de Deus. A condenação, melhor dizendo. A jurisprudência, irmãos, a quem faz direito conhece um pouco sobre isso, é o ato da pessoa poder se defender de algo, né? Nesse tribunal não vai ter advogado de defesa. Nesse tribunal, o advogado justo e fiel, Jesus Cristo, ele vai ser juiz. O advogado, como está escrito na palavra do Senhor, hoje é advogado, amanhã ele vai ser juiz. Mas a igreja não vai estar diante desse juízo, não. A igreja não vai estar nesse período, não. Porque eis que cedo eu venho, e o meu galardão está comigo. E eu vou te dar, e eu vou te dar, e eu vou te dar, e eu vou te dar os galardões. O galardão é para a igreja fiel. O galardão é para a igreja justificada pelo sangue de Jesus. A minha recompensa é minha. De manaia, rébia, súbia. E eu dou a quem eu quero. E eu dou a quem eu quero a recompensa. Você pode me dar, eu quero, eu dou o que eu quero. Mas tem um requisito para isso. Tem um requisito para isso. Servo bom e fiel. Sobre pouco fosse fiel, sobre o meu galardão tu estarás. Você não entendeu, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, mas sobre o meu galardão muito eu te colocarei. Ai, Jesus amado. Pedro olha para Jesus, lembra de Pedro? Não me perdi na mensagem não. Mestre, eis que tudo nós deixamos para te seguir. Ô Jesus amado. Ô Luiz, hoje está um pouquinho de trabalho em Riba aí, varão. Oh Jesus, aleluia. Mateus 19, versículo 26. Louvado seja Deus. Vamos ler de 27 a seguir, Luiz, por gentileza, se puder. As horas estão avançando ali, mas eu vou decorrer rapidamente aqui. Depois você volta para o título novamente de Apocalipse, por gentileza. Mas eu vou ler aqui, irmãos, 28. Mateus 19, 28. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram, também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filho, campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. O galardão é de Deus e Ele dá para quem Ele quer. Ele vai dar para a sua igreja fiel. Pai, mãe, irmão, filho, campo, quer trabalho, receberá 100 vezes mais.
nessa vida e terá vida eterna. E não acabou não. Assim como Jesus se assentou no trono, nós estaremos sentados junto com Ele. 12 tronos, julgar as 12 tribos de Israel. Pô, Jesus amado, vale a pena perseverar, irmãos. O galardão é dele, irmão, dá para quem ele quer. Pedro, mestre, tudo nós deixamos para te seguir. O que é que vai ser de nós? Sua culpa não, Pedro. Não devo nada para ninguém. Não devo nada para ninguém. Eu tenho aqui nessa terra 100 vezes mais, e tenho o melhor de tudo, que é a vida eterna, que ninguém pode tirar. Em nome de Jesus. Galardão, Gênesis capítulo de número 37. Quero falar um pouquinho sobre um sonhador, rapidinho, vou decorrer um pouquinho na história aqui, rapidinho, se me permite, me dá 10 minutinhos a mais, de novo no tempo, por gentileza, irmãos. Gênesis 37, José tem um sonho, chama seus irmãos e relata um sonho. Ô irmãos, eu não aguento essa história de José, irmãos. Eu tive um sonho, varão. Eu sonhava que eu estava assim, eu estava assado, sem maldade nenhuma no coração. Os irmãos, quando ouvem aquilo, se revoltam contra José. Está dizendo que tu vai dominar sobre nós. Tu é o menor sujeito. A primogenitura é para Rubem, o primeiro filho, ele que vai ter tudo. Você não tem como ter, o pai pode até gostar de você. Você pode até ser o favorito do pai. Mas isso aqui você não pode fazer nada, porque é lei. E a lei, nem o pai pode ir contra a lei, porque é lei, não pode fazer isso. Aí depois José tem outro sonho. Dessa vez ninguém mais, ninguém menos que o patriarca Jacó está diante do sonho. E ele chama e fala assim: ô pai, eu quero contar um sonho que eu tive aqui, pai. Eu sonhei, pai, que estavam as estrelas, estava o sol e a lua, pai. E de repente, pai, as 11 estrelas, o sol e a lua se prostraram, pai, diante de mim. Os irmãos de José mais uma vez se revolta com o sonhador, mais uma vez se revolta com José. Jacó repreende ele e fala: que negócio é esse, meu filho? Tu está dizendo que os teus irmãos, a tua mãe, vão se prostrar diante de tu, rapaz, que é isso? Mas a Bíblia diz, não é, em Gênesis, que Jacó guardou aquilo no seu coração. Quando alguém guarda algo, não quer dizer que tem algo diferente nisso aí. Gênesis capítulo 37, no decorrer da história, irmãos, a Bíblia relata que certo dia Jacó pergunta para José: aonde estão os teus irmãos? E ele fala: porventura não está em Siquém? Eles não foram levar os animais até Siquém? Aí Jacó fala: José, vai até lá saber notícia dos teus irmãos, vai ver como é que estão os seus irmãos, e quando você voltar, você me relata o que aconteceu. Preste atenção, obras e galardão, você vai entender, vamos chegar nessa noite, em nome de Jesus. A Bíblia fala, irmãos, que vai José todo animado ver os irmãos. No meio do caminho ele não encontra seus irmãos, se depara com um homem e pergunta: porventura tu viu os meus irmãos? Você viu? Falou: eu estava passando por ali, tinha alguns jovens conversando, e eu ouvi alguns relatar que ia ter Datã. Lá em Datã eles iam levar os animais. Aí José faz o quê? Vai para a região de Datã. Eu não sei quantos quilômetros deu, não pesquisei, pouco menos me preocupei com isso, que não era o objetivo da mensagem dessa noite. Mas quando José vai de longe, os seus irmãos visualizam ele. Rubem vê ele, Judá vê ele, Isacar vê ele, Zebulon vê ele, e Naftali vê ele, todos vão vendo ele. Aí um olha para o outro falando: lá vem um sonhador, está vindo de lá o sonhador. Sabe o que nós vamos fazer com ele? Vamos matar e vamos ver o que vai ser dos sonhos dele. Os teus sonhos são sonhos de Deus. Satanás não vai matar os teus sonhos, não. Satanás não vai pedir os teus sonhos, não. Mas tem que ser sonho que nasceu primeiramente no coração de Deus. Vamos matar ele e vamos ver o que vai ser do sonho dele. Espera aí, não é sonho? Está preocupado com o quê? É sonho, está preocupado com o quê? É insignificante o sonho de José. Está preocupado a tal ponto, vamos matar ele. Em outras palavras, matamos ele, eu quero ver se vai acontecer. Mas a Bíblia diz, Isaías, que antes mesmo que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa escapar das minhas, operando eu, quem impedirá? Romanos 8, 22. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e são chamados pelos teus. José, você me ama e eu te chamei pelos meus decretos. Fique em paz. Fique só em paz. Descansa o teu coração. Foi Deus que falou, é Ele que vai se responsabilizar, é Ele que vai fazer.
Rubem falou assim, não façamos isso não, colocamos ele na cisterna, depois a gente vê o que a gente faz, com o objetivo de voltar depois de tirar ele. Rubem se retira. Em alguns poucos minutos aparece uma comitiva de ismaelitas descendo para o Egito. Descendo para o Egito, uma comitiva de ismaelita. Se a gente voltar um pouco na história, a gente vai ver Abraão tomando decisões que não era para tomar. E da decisão que não era para tomar, nasce um filho que não era da promessa, Ismael. Ismael ia morrer no deserto de Beceba, de fome e de sede. Agar, sua mãe, já que é das mães, abandona o menino e sai para não ver o menino sofrer. Porque assim é uma mãe, né? Ela não suporta o sofrimento do filho. Ela deixa o menino e se retira. Quando ela se retira, um anjo brada do céu e fala: Agar, Agar, ouvi a oração do menino, far-te-ei dele uma grande nação, não vai morrer. Agora eu volto para José. Quem é que está vindo, passando naquele momento? Uma comitiva de ismaelita, ou seja, nada mais, nada menos que parente de José. Deus vai levantar que você menos imagina, para cuidar de você, para abençoar você, para levar você para o centro da vontade dEle. Vende ele, não anda como escravo. Então fala, nosso pai que uma besta-feira o matou. Todo mundo conhece a história. Ai, irmãos, o galardão é de Deus, Ele dá a quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Poderia ser mais fácil, não poderia. Esse sou eu, né? Mas Deus sabe o que Ele faz. Vendido como escravo, na casa de Potifar prospera. A mulher de Potifar acusa ele de abuso sexual, crime. Hoje é um crime grave. Hoje parece que até você falar uma palavra com a mulher já é crime, sabe como crime. Você tem uma ideia? Imagina aquela época. Irmãos, eu já falei sobre isso, talvez alguém não vai lembrar, já ouviram? Potifar conhecia a mulher que ele tinha dentro de casa. Porque se chega aos ouvidos de uma autoridade que um servo seu abusou da sua esposa ou tentou abusar dela, qualquer um, irmãos, até nós cristãos, nós vamos orar muito a Deus, falar: Jesus, trabalha no meu coração, para eu não pegar esse filho de Belial, para eu não pegar esse mula da carroça de Faraó, para eu não pegar esse incircunciso gadareno e orar por ele. Porque a vontade que dá é de grudar, né, irmão? Mas misericórdia, somos transformados, regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Potifar coloca José aonde? Na masmorra, na prisão, mas ele continua vivo. Egito não tinha dó de ninguém não, irmãos. Um hebreu ainda, escravo hebreu aqui na nossa terra, querendo aprontar aqui dentro, para que eu vou te dar seu crocodilo do Nilo. Potifar falou: coloca ele na prisão. Ah, Jezabel. Ah, Jezabel, eu estava com um menino tão bom aqui dentro de casa, me apronta uma dessa. Mas não teve postura, né, irmãos? O cabeça do lar, irmãos, é o varão. Cabeça somos nós. Deus chamou a gente como cabeça do nosso lar. E Cristo nossa cabeça. É uma palavra que eu gosto muito, que é um pouco forte, eu sei. Nós temos que às vezes apertar o cinto e honrar, irmãos. Esse negócio de mulher querer mandar, nada contra as mulheres não, dia das mães, tá, irmãos? Mas quando a Eva quis colocar à frente, a consequência no que teve. Quando Eva quis fazer, a consequência que teve. Quando Eva quis agir, a consequência que teve lá, ó. Eu não vou me prender nisso aqui não, irmãos. Mas quando Deus foi chamar para conversar, um diálogo, não foi para Eva que Deus foi, não. Vem cá, Adão. Vem cá, Adão. Vem cá, Adão, com todo respeito e temor, usar minha esposa como exemplo para não ofender ninguém. Não foi, Ivana? Kleber, vem cá. E aí, o que aconteceu? Ah, vai isso para o moleque que tu me deu. Tá bom, vem cá. O que aconteceu? Vem cá, peraí que eu tenho um argumento para cada um de vocês. Por quê, irmãos? Quem tomou a frente de Abraão foi Sara. O filho da promessa era Isaac. Quis dar um jeitinho. Não estou aqui, pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas há momentos que a situação aperta. Porque a nossa esposa olha e fala assim: eu sei que você é um homem de Deus. O que nós vamos fazer? O que você fizer, eu estou aqui contigo. Por quê? Porque ela sabe quem está do lado dela. Ela sabe quem está do lado dela é um homem de Deus, temente a Deus, que quando o negócio apertar, ele toma a frente e fala assim: ó, o líder aqui sou eu, não é minha esposa não, tá? Vocês querem ir acima de alguém, vem em cima de mim. Se quer apedrejar alguém, apedreja a minha esposa não, ela está comigo como ajudadora. Quem Deus levantou aqui dentro foi eu. Quem Deus vai pedir conta sou eu. Quem está vestindo o cinto sou eu. Quem quiser falar, fala comigo, não é com ela não. Quem Deus chamou, falou, Deus chamou você, está na hora de se posicionar.
Estamos juntos. Eu consulto minha esposa, quero fazer assim, o que você acha? Esse dia eu falei com ela, vou fazer assim, assim. Ela falou, acho melhor não. Aí na oração eu retomei e falei, você tem razão, é juntos. Falei, nossa, ela me deu uma orientação muito boa, é verdade. Mas quando a situação aperta, irmãos, quem está na frente é quem? É o cabeça. Quem está na frente é nós. Eva, quando viu a situação, Satanás, a serpente, quis ir em cima de Eva, no que os olhos dela estavam vendo. Adão não. Adão podia chegar e falar, não, minha filha, não façamos isso não. Misericórdia, irmãos. Não é esse o objetivo não, mas se Deus está falando contigo, pega essa mensagem nessa noite, em nome de Jesus. Então nós nos posicionarmos, irmãos. Então nós nos posicionarmos. Quando Abraão foi para o Moriá sacrificar, Deus falou que para Abraão, toma o teu único. Aí eu vou fazer igual os pregadores que aparecem nas redes sociais aí, irmãos. Cheio de explicação, eu não vou dar nada aqui não, tá? Seu único filho. Mas Abraão tinha quantos filhos? Ismael não tinha nascido? Não era filho de Abraão? Mas Deus falou que foi o teu único filho. A aliança é com Isaac, não é com Ismael. A aliança é com o de dentro, não é com o de fora. A aliança é com o de dentro, não é com o de fora. A igreja não entendeu. A aliança é com o de dentro. A aliança é com o de dentro. Deus não tem aliança com quem está lá fora. É noite de você entrar. É noite de você entrar e Deus fazer aliança contigo. A aliança é com o de dentro, não é com o de fora. E eis que venho sem demora. E o meu galardão está comigo. O galardão é para quem está dentro. O galardão é para o de dentro. O galardão não é para o de fora, não. Ai, Jesus. Faraó sonhou, irmãos. Faraó sonhou, irmãos. Faraó sonhou, irmãos. Ninguém pode interpretar o sonho de Faraó. Oh Senhor, tinha um egípcio, um judeu, um hebreu, na prisão interpretou nossos sonhos, interpretou tudo para nós. Vamos chamar esse menino aqui. 2 anos se passaram, evangelista Sérgio. O galardão é de Deus, se preocupa com o tempo. Irmãos, eu estava dormindo, irmãos. Chegou uma pessoa no meu ouvido, o pastor me deu essa palavra, pastor dormindo. Falei, que mistério é esse, Jesus, me aqui? Que mistério é esse? Falou no meu ouvido. Sabe o que essa pessoa falou comigo, irmãos? O pastor falava assim, é tempo do povo voltar para mim. É tempo da igreja voltar para mim. É tempo da igreja voltar. É tempo da igreja voltar. Não adianta estar dentro da igreja e ficar. Não adianta estar dentro da igreja e não receber o galardão. Para a igreja não adianta, tem que ser igreja e receber o galardão. Oh Jesus, Faraó sonha, irmãos. José interpreta. Faraó chega para José e fala assim: eu sou Faraó, somente o meu trono está acima de tu, José. Só o meu trono está acima de tu. O povo correu para Faraó, estamos com fome. O Faraó fala, vai ter José, o que ele falar, vocês obedecem. O galardão é de Deus. 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 O galardão é de Deus, irmãos. E Ele dá para os fiéis. Ele dá para os fiéis. Não sai da posição. Tem galardão para os fiéis. Calma, José. Calma, José. O galardão é meu, não para que eu quero. Era só sonho. Era só sonho que não ia dar em nada, aparentemente. Jesus amado, Laís. Capítulo 30, 42 de Gênesis. A fome atinge o mundo inteiro, irmãos. O mundo inteiro está com fome. Jacó olha para os seus filhos e fala, meus filhos, na terra do Egito tem alimento. Ai, Jesus. Na terra do Egito tem alimento. O que eles vão fazer no Egito, irmãos? Eles se preparam e descem para o Egito. Chega lá no Egito, quem está lá, irmãos?
Zafenate Paneia, governador, autoridade máxima do Egito. Eu vou ter que ler, irmãos. Eu vou ter que ler isso aqui, irmãos. Ô Jesus, Gênesis. Oh, meu Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, meu Deus. Gênesis, capítulo 42, o verso 6. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante de José. Os irmãos de José vieram e se prostraram diante de José. O galardão é de Deus e Ele dá para quem Ele quer. Ele que dá o galardão dele, irmão. Vemos e matamos Ele. Vamos dizer que vai ser dos sonhos dele, ou seja, acaba aqui os sonhos dele. Não, os sonhos não eram de José, os sonhos eram de Deus. Vamos nos colocar de pé nessa noite em nome de Jesus, irmãos. E eis que cedo venho. Quem está aguardando a vinda de Jesus, continua aguardando, pois Ele vai vir, irmãos. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Oh, Jesus, vem na frente, irmãos. Você que precisa de oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu avancei 10 minutos a mais, conforme eu tinha dito. Mas nós queremos orar nessa noite, irmãos. Irmãos, 7 igrejas da Ásia, irmãos. 7 igrejas da Ásia, qual João falou, escreveu. Deus tem galardão para cada uma delas, irmãos. Cada uma delas recebeu galardão. E a lei, irmão, mas não vou decorrer nisso aqui não. É bênção, cada uma delas recebeu galardão. Todas elas. Das 7 igrejas, irmãos, apenas 2 não recebeu repreendida. Apenas 2, Esmirna e Filadélfia. O restante todas receberam. Mas no final, uma coisa interessante, que as 7 receberam recompensa. As 7 receberam recompensa. Você vai julgar as 12 tribos. Você vai sentar diante do meu trono. Eu vou te colocar um novo nome. Eu vou te dar que se alimente da árvore da vida. Eu vou te dar que coma do maná escondido. As tuas estruturas jamais vai cair. O galardão é de Deus e Ele dá para quem Ele quer. Mas o galardão não é por de fora. O galardão é por de dentro. Eu quero te convidar a vir à frente.